Fala, galera! Você me animado, eu tô animado, eu olhei dentro. Fiquei até meio impressionado com seu ânimo. Beleza, pessoal? Cara, você se lembra vagamente de que cidade você está falando? Cara, quando eu vejo Vargas, eu lembro assim das grandes cidades onde, né, a gente tenta estacionar o carro e não tem vagas. É quase impossível você que está assistindo esse vídeo não saber quem foi a figura de Getúlio Vargas. Qualquer cidade do Brasil vai ter uma rua, uma praça ou alguma referência a esse político que foi um dos mais amados, odiados, incisivos e contraditórios na história do nosso país. Inclusive, a gente fala de que cidade? Eu te fiz a pergunta. De onde a gente fala? Getúlio Vargas? De que cidade que a gente fala? Geral fala, olha de todo, não tô entendendo ele não. Aqui em Araxá nós temos, lembra das, né? Das grandes realizações. Pô, o editor tá rindo, Pô, você me pega aí, que a cabeça dele tá vaga. Pois é, cara, eu perguntei pra ele de onde, que cidade a gente fala, eu não sou responder. Araxá, Minas Gerais, onde nós temos o Grande Hotel. E se você tiver curiosidade, tiver de algum lugar do Brasil vendo esse vídeo, quando você entrar lá no Grande Hotel, você vai perceber que os móveis são bem baixinhos. Sabe por quê, Petinho? Getúlio Vargas era baixinho. E todos os móveis do Grande Hotel têm essa ideia para que ele pudesse sentar e colocar os pés no chão e se sentir de igual para igual. Legal. Olha só que curiosidade interessante. Isso é uma das personalidades desse político, onde pesquisadores, professores e historiadores estudam de maneira entusiástica a vida de Getúlio Vargas. E Plinão, só daquela vinheta, vai? Nossa, que início aleatório. Não me prepara. De que a gente fala, ué? Getúlio Vargas. Da onde a gente fala? Não sei. Ele vai ficar bom justamente perto da parte. Aí você coloca ele. Pessoal, nessa época o Brasil transformava-se intensamente nos campos político, econômico e social. Contradições, conquistas de direitos e uma intensa ditadura que cerceou direitos individuais e coletivos. Vargas vai se dividir aí numa era de 15 anos entre 1930 e 1945, com 3 fases do seu governo: o governo provisório, o governo constitucional e o governo Estado Novo. Se prepare, anota o que você precisa, volta o vídeo se você precisar, porque, gente, senta. Lá vem a história. Vargas assumiu o poder no país em 3 de novembro de 1930, após o processo chamado de Revolução de 1930, né? Dela participaram frentes políticas heterogêneas, como representantes das oligarquias restantes. Vale lembrar que o país passava pelo período da República do Café com Leite, onde Minas Gerais e São Paulo se revezavam no poder político, por isso as oligarquias restantes faziam parte das outras forças políticas, como Paraíba, Rio Grande do Sul, próprio Rio de Janeiro, né? Eram os pontos políticos que desejavam aí chegar ao poder e tirar a República do Café com Leite de cena. Parte dos militares e uma burguesia liberal também compunham aí essa galera que estava doida para chegar no osso. Após a Revolução de 1930, é interessante você estabelecer o termo do estado de compromisso. O Vargas possuía, assim, um certo compromisso com essa galera que tinha apoiado ele durante o processo revolucionário. E, de certa forma, ele precisava agradar os militares responsáveis pela deposição lá do Washington Luiz, os cafeicultores das oligarquias e, principalmente, o povo. Assim, Vargas nomeou os interventores. O que são esses interventores? O interventor é o mesmo que o governador de estado. E lógico, o Vargas colocou pessoas que pudessem se reportar diretamente a ele para governar os estados. E, consequentemente, ele elegeu tenentes. Tenentes que participaram do movimento revolucionário, que depuseram lá o Washington Luiz. E a partir daí, a gente começa a entender
esse pagamento desse compromisso. Como esses interventores se reportavam diretamente a Vargas, substituindo os governadores de estado. Cumprindo esses acordos, Vargas pensava agora nas elites agrárias. Ele, inclusive, vai manter algumas relações do estado e do campo com aquela ideia que o Convênio de Taubaté, lá de 1906, havia estabelecido. Era uma ideia do Vargas industrializar o país, mas de uma hora para outra ele não ia conseguir fazer isso. Por isso ele vai manter aquela tradicional queima dos excedentes cafeeiros para regular o preço do café no mercado e agradar essa galera das oligarquias restantes que apoiaram ele durante o golpe. E faltava também a elite urbana. Através de um discurso contundente de substituição da dependência do modelo agroexportador para uma ideia que visasse estimular a indústria, o Vargas começava a pagar aí os seus compromissos. Pessoal, e essas medidas elas foram aplicadas sob a promessa de uma nova Constituição. No entanto, elas lançaram um governo altamente centralizado e autoritário. Com justificativa do movimento revolucionário, Vargas anunciou o fechamento das câmaras municipais, das assembleias legislativas e do Congresso Nacional. A Constituição de 1891, considerada inadequada a essa nova situação, foi suspensa e a elite paulista e seus aliados foram afastados do poder. Era, o primeiro braço autoritário do governo Vargas. O governo passava a concentrar as decisões e o poder de legislar sem consultar o legislativo, ou seja, passava a governar por decretos. Nesse contexto, o governo Vargas criou a CNC, que é o Conselho Nacional do Café, que era principalmente o órgão que ia regular aqueles compromissos pagos junto às oligarquias, e era esse órgão que ia regular esse preço do café, comprando e queimando os excedentes. Essa política ajudou a manter o funcionamento da economia brasileira, beneficiando as atividades comerciais e bancárias, as ferrovias e até as pequenas indústrias nacionais, a setores que dependiam dos recursos gerados pela cafeicultura. Na mesma época, foi criado o Conselho Federal do Comércio Exterior, com representantes da agricultura e da indústria, para dirigir toda a política de estímulo ao crescimento industrial e às exportações. Isso contribui para que a indústria brasileira passasse a apresentar um crescimento expressivo em setores, como o têxtil e o de processamento de alimentos. Assim, na década de 30, consolidava-se um novo modelo, que era esse modelo de substituição de importações. Aquilo que o Brasil geralmente comprava, para poder estimular todos esses setores, agora era uma ideia do Vargas fazer com que o Brasil passasse a produzir. Por isso, substituir as importações, com o objetivo de agora produzir para vender. Vamos equilibrar aí essa balança comercial, deixá-la favorável. O governo assumia ainda a tarefa de organizar assuntos trabalhistas, criando o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, podendo interferir com mais facilidade nas relações entre o trabalho e o capital. No entanto, esse gesto governamental não pôde ser visto com concessões. Mauro? Essa parte é interessante, porque a gente está percebendo que a sociedade brasileira, assim como a sua política e principalmente a economia, está passando por intensas transformações. A gente tem aí um fim da escravidão recente, em 1888, final do século XIX. A gente tem essa herança da Lei Áurea que não foi capaz de inserir os ex-escravizados na sociedade de maneira correta. Então, o Vargas, ele estabelece uma mudança de postura, saindo das áreas de exportações e oferecendo à indústria. As grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro estão alterando o seu modo de vida e as pessoas estão começando a reivindicar. Principalmente a classe proletariada, que é uma classe que vai ter ali uma ação política muito forte, principalmente as mulheres que estão querendo se colocar no mercado de trabalho. Então, como a gente explicar a ideia de concessões? Um político que oferece essas leis, tanto sociais quanto trabalhistas, ele não está concedendo nada por ser bonzinho ou por acreditar no processo de pedido do povo. Isso é motivo de luta de classe. O povo está reivindicando direitos que a ele deverão ser destinados. E esse político habilidosamente percebe isso e vai aplicar
dando origem a um termo que mais lá na frente a gente vai falar, conhecido como populismo. Então é a concessão porque esse político é bonzinho. Isso é resultado de luta popular por direitos que devem ser aí aplicados. O governo ainda criou o Código Eleitoral, que definia o voto secreto, a criação da justiça eleitoral e ainda o direito da mulher de votar e ser votada. Isso aqui tem uma parte interessante. O direito da mulher votar e ser votada. O Vargas, ele esboça todas essas situações, uma face, inclusive, autoritária, porque isso tudo é por modo de decretos. Mas ele começa a cumprir também o que ele tinha prometido para o povo. Porque se você voltar lá na campanha da Aliança Liberal, quando o Vargas sai como candidato e o João Pessoa sai como vice, e o Washington Luiz consegue eleger o Júlio Prestes lá na sucessão da República Oligarca, o Vargas já falava de voto feminino. Então agora ele dá o direito da mulher votar e ser votada. Porém, a mulher deveria comprovar que ela não era monetariamente algemada ao seu marido ou a um pai. Aí eu te pergunto, que mulher conseguia comprovar isso nesse contexto? Então é aí uma forma de evolução com algumas amarras. Tô fazendo, mas, né? Vamos agora uma calda, né? A partir daí, a gente começava a entender o contexto do que ficou conhecido como a Guerra Civil de 32 ou a Revolução Constitucionalista de 32. O Vargas havia sim cumprido esse compromisso que ele possuía junto aos tenentes, fortalecendo e centralizando as ações dos estados. Só que, por outro lado, essas medidas afetaram a autonomia das oligarquias estaduais. A oligarquia que se mostrou mais insatisfeita, a oligarquia paulista. Por quê? São Paulo tinha sido a oligarquia que caiu do poder quando o golpe da Revolução de 1930 aconteceu. As oligarquias rurais criticavam o governo por favorecer a indústria para as elites urbanas e o excesso de centralização política sugeria um perigoso nacionalismo. Gente, a vida do Vargas não estava fácil, não. Em especial, Vargas ainda enfrentava a oposição paulista, que, insatisfeita com o poder que perdeu, exigia a convocação imediata de uma Assembleia Constituinte, novas eleições e a renúncia de Vargas. Lembra que a Assembleia Constituinte era também uma promessa do Vargas desde o processo da Aliança Liberal. O caldo entorna de vez quando Vargas nomeia o tenente João Alberto como interventor paulista. Quem eram os interventores? Os interventores eram os governadores de estado que tinham a função de se reportar diretamente para o Vargas. Só que São Paulo passou a exigir o que chamava de estado de legalidade. Pô, nomeou o interventor paulista, que é o tenente João Alberto. Ok, a ideia dos interventores é nomear os tenentes. Só que o João Alberto era pernambucano. Como é que São Paulo ia aceitar essa afronta de Vargas nomear o interventor de outro estado e ainda não convocar o que ele mais havia prometido, que era o processo da Assembleia Constituinte? A partir daí, gente, forma-se a Frente Única Paulista, através da união do PD, o Partido Democrático, e do PRP, o Partido Republicano Paulista, que é o principal partido de São Paulo vinculado à antiga elite cafeicultora. E esses partidos que formaram essa Frente Única Paulista exigiram a imediata constitucionalização do país e a nomeação de interventor civil. Então, olha, talvez o problema nem era a nomeação do interventor, mas era a nomeação de interventor militar e ainda de outro estado. Em 23 de maio de 32, as manifestações ganharam as ruas e a reação das forças de segurança fiéis a Vargas acabou resultando na morte de 4 pessoas que entraram em confronto com os manifestantes. Surgia, assim, a sigla MMDC, o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo. Eram iniciais de pessoas que acabaram perdendo a vida nesses confrontos e acabaram se transformando em uma entidade. A simbologia fez com que essa entidade pudesse ser criada para angariar fundos e manter o processo revolucionário ativo, para conseguir armar o exército condicionalista e, a partir daí, iniciar uma luta armada. Até mesmo cartazes de recrutamento foram lançados. Plinão, coloca um desses cartazes aqui só para a galera dar uma ilustrada aí. A partir daí, gente, as tensões começaram a aumentar gradativamente. No dia 9 de julho de 1932,
a luta armada começou. O movimento paulista esperava o apoio de outros estados, e isso não aconteceu. Lógico, a fraqueza do exército condicionalista deu fácil vitória às forças leais a Vargas, e o movimento foi desestruturado. São Paulo se rendeu em 28 de setembro de 32. Mesmo derrotada, a Revolução de 32 conseguiu atingir o seu objetivo. Porque São Paulo tem, inclusive, né, o obelisco em homenagem ao MMDC, que é um dos monumentos mais altos da cidade, porque São Paulo se orgulha por ter lutado pela ideia do Estado de legalidade, pela normal constitucionalização do país. E a Revolução de 32 foi rapidamente abafada. Inclusive, os outros estados chamavam de Guerra Paulista, porque ficou parecendo que era um fato isolado, local, né? Mas ela atingiu o seu objetivo político. Porque, a partir daquele momento, o Vargas, com certeza, vai pensar, né? Lembra que história a gente tem também nos pontos onde a gente faz a nossa interpretação. Por isso é importante você estudar. E vai buscar fontes sérias, hein? O Conexões é uma delas. Por isso, a ideia de Vargas pensar, eu abafei um processo revolucionário, mas isso pode se tornar mais constante. Então eu preciso dar alguma coisa para que eu possa conseguir controlar essa situação. E ele convoca uma Assembleia Constituinte. Então por isso a Revolução de 32 atingiu sim o seu objetivo político. Porque foi convocada uma Assembleia Constituinte com vistas de uma nova Constituição. E ela saiu em 1934. Aos 16 dias do mês de julho, no ano de 1934, Vargas promulgou uma nova Constituição de caráter liberal, mas ao mesmo tempo com um forte viés corporativista. O que é isso? Por que liberal? Liberal porque, de certa forma, ela vai trazer direitos que eram ali muito esperados pela população, mas um viés corporativista, ele vai querer eliminar a luta de classes. Ao mesmo tempo que o Vargas vai dar autonomia para os sindicatos, que era uma galera que ele tinha ali uma proximidade muito grande, ele controlava os mesmos. Isso lembra quando nós falamos em corporativistas, né? Itália. A Carta del Lavoro, né? A ideia de fazer com que as corporações estejam unidas pensando no bem maior que a nação. Para substituir o sindicato. Exatamente. A Constituição de 34, ela apresentou características interessantes, como a manutenção do federalismo, do presidencialismo e dos três poderes organizados, legislativo, executivo e judiciário. O federalismo garantia autonomia política e administrativa aos estados. A adoção do voto secreto, de eleições diretas para os poderes executivo e legislativo nos âmbitos federal, estadual e municipal. A criação da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral regulamentava a ideia das leis trabalhistas, de certa forma, antes de consolidar, porque isso vai acontecer lá em 43, e garantia uma ideia de eleições mais limpas, com a ideia da justiça eleitoral. A extensão do voto às mulheres e maiores de 18 anos, lembra das mulheres, o que a gente falou? Antes elas eram, né, presas, elas não poderiam ser, né, presas monetariamente, né, financeiramente. Exatamente, ela tinha que ter essa liberdade econômica, e isso dificilmente acontecia. E uma coisa que vou falar que vai acompanhar todas as constituições brasileiras. Aliás, se você não lembra as datas das constituições, as principais características, aconselho você a pesquisar aí, são 7. Um detalhe fez com que somente 15% da população pudesse participar do processo. Era necessário ser maior de 18 anos e alfabetizado. Assim, grande parte da população brasileira continuava excluída do processo eleitoral. A Constituição, ela também confirmou a legislação trabalhista. Salário mínimo, jornada de 8 horas, repouso semanal, férias anuais remuneradas, indenização por dispensa sem justa causa. Isso é importante, hein? Ainda mais que naquela época eles não tinham controle, né? Nenhum político ainda tinha falado sobre isso. Então é muito interessante, inclusive a legislação trabalhista vigora até hoje, né? A Constituição, ela formou uma Câmara de Deputados com representação política de deputados eleitos pelo povo e com representação sindical, deputados eleitos por diversos sindicatos profissionais. Olha aí, mais uma ideia dessa noção corporativista, né? O Vargas criou um mandado de segurança para defender o cidadão contra os abusos do Estado. Mas só que quem regula esse mecanismo é o próprio Estado.
Aí fica meio contraditória essa ideia, né? E estabeleceu também a obrigatoriedade do ensino primário gratuito. Isso poderia ser até interessante. Porque como tinha aquela era obrigatório você ser alfabetizado, né? Então poderia ser, tá, beleza, né? Os primeiros anos, né, os ensinos primários aí, ser gratuito, Que lá na frente vai mostrar os candidatos possam vir a ter uma política larguista. jogada populista. Só que tem uma coisa interessante aí, né? Ao mesmo tempo que existia a obrigatoriedade do ensino primário gratuito, existia uma propaganda intensa do governo Vargas como essa figura paternal. Então essas crianças, principalmente lá no Estado Novo, vão ter políticas direcionadas especialmente para ela. A imagem dele abraçando A criança, lembra quem? A Assembleia Constituinte elegeu de forma indireta Vargas para um mandato de 4 anos. Guarda essa informação para verdade. Assim começava a fase constitucional. Foi só o governo provisório, hein? E muita coisa. Bora lá. O governo constitucional, pessoal. A conjuntura internacional é interessante. Primeiro, aproveita que você já falou disso lá naquele outro vídeo e apresenta assim de forma bem breve o que a gente quer dizer com conjuntura internacional. O que estava acontecendo com a política lá fora? Pessoal, estava naquele momento, né, de período de entre guerras, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? Principalmente aquele cenário de destruição, tanto política, social, mas principalmente econômica, né? E o surgimento também daquelas políticas e também dos governos mais totalitários. Sem contar a crise de 29 que abalou no capitalismo. Uma das medidas tomadas também foi a queima do café. A queima do café. Essas doutrinas totalitárias, né, que nós acabamos... Antes de você falou da queima do café, aí você vai lembrar que no Brasil, nesse momento, quem governava era o Washington Luiz. E o Washington Luiz tinha um acordo lá com a oligarquia mineira de indicar o político mineiro, assim, o café com leite, né? Café com leite ainda, né? Ele deveria indicar o político mineiro, porém ele indicou o Júlio Prestes, que era o político paulista, porque ele acreditava piamente que o café conseguiria sair dessa crise. Ele subestimou a crise de 1929. O Washington Luiz ele era celebrado pelas frases, né? O café dá para tudo. E quando a população reclamava, ele dizia: questão social é questão de polícia. A polícia é que resolve isso. E esse é um dos pontos que faz com que aqui essa noção de conturbação política começasse a acontecer. Essas doutrinas totalitárias influenciaram diretamente a política nacional com a formação de 2 grupos. A A e B, que é a ação integralista... Nossa, integral. Pra gente estar no seu ponto de já é essa. Deixa não, edição. A AIB, né, que é a Ação Integralista Brasileira, que foi criada em 1932 e liderada, né, pelo escritor Plínio Salgado. Ele levantou a mão. Você levanta a mão, eu fiz esse ano. Esse coisa. Caramba, que vídeo aleatório, meu Deus. Quem os integralistas? Bora lá, só. Os integrados. Tá difícil. Os integrados. Obrigado. Também denominados camisas verdes, utilizavam o símbolo sigma e a saudação Anauê, né, que é uma palavra indígena, né, que fala você é meu irmão, sob o lema Deus, Pátria e Família. Defendiam, além da militarização da vida nacional, a ordem e uma disciplina rígida. Pessoal, o Estado autoritário, nacionalista e anticomunista. Olha só essas características, né? Aí eu vou lembrar, você já faz uma associação. Esse integralismo está vinculado ao quê? Eu tô lembrando muito de fascismo, né? Itália, Alemanha. Exato. O integralismo obteve o apoio de setores conservadores da sociedade, como o alto clero, as autopatentes militares e parte das camadas médias temerosas do comunismo. O movimento integralista utilizava-se de bandos armados para promover perseguições aos cidadãos acusados de serem comunistas. E aí a gente acabou de falar, né? Olha a quantidade de características de características nazifascistas que o integralismo apresenta, e agora cria-se bandos armados com o objetivo de eliminar os comunistas.
lembra o quê? Lembra fácil de combatimento, lembra as tropas de assalto, que lá fora, além de perseguir os comunistas, implantavam um Estado forte centralizado. Eles lançavam mão de um forte apelo visual com as exibições públicas de seus integrantes marchando, né, disciplinadamente com seus uniformes, cores, bandeiras e o hino. A Aliança Nacional Libertadora, ou a ANL, né, foi criada em oposição ao integralismo, né, vários setores da sociedade, como a ala reformista, a esquerdista dos tenentes, camadas liberais, socialistas, comunistas e líderes sindicais. Uniram-se em março de 1935, criaram a Frente Popular conhecida como ANL, né, Aliança Nacional Libertadora, cujo presidente de honra foi Luiz Carlos Prestes. E o Prestes é um dos principais, nesse momento, né, desafetos do Vargas, porque se você voltar um pouquinho lá na história, lá no contexto em que as oligarquias estavam caindo, o Vargas, quando o Júlio Prestes vence as eleições, ele era candidato da Aliança Liberal, ele propôs um movimento armado revolucionário, que seria a de 30. Lá da Paraíba, o João Pessoa diz: prefiro 10 Júlio Prestes prefiro 10 Júlio Prestes ao processo revolucionário. E quando isso acontece, o Vargas vai no Luiz Carlos Prestes. O Júlio Prestes e o Luiz Carlos Prestes era lá não, viu? Mas ele vai no Luiz Carlos Prestes. Os dois Prestes. Presta atenção então aqui agora. Mas o Luiz Carlos Prestes, ele se nega a participar do processo revolucionário. E o movimento desaquece. É quando o João Pessoa é assassinado. E aí os tenentes entram na parada, né, para investigar o que tinha acontecido, e o Washington Luiz vai ser deposto. Mas quando o Luiz Carlos Prestes ele se nega a participar, fica assim uma rusgazinha entre ele e o Vargas. E o Luiz Carlos Prestes, né, da coluna Prestes lá de trás, dos movimentos tenentistas, ele vai inclusive ser o marido da Olga Benário, onde o Vargas enviou ela para um campo de concentração e ela acabou sendo executada em 1942. E tem logo após, né? Logo após dar à luz aí a sua filha Anitta Leocádia. Pessoal, e o Brasil estava prestes, pela primeira vez, né, a organizar um movimento de massa nacional anti-imperialista, democrático e reformista. A ANL teve um crescimento surpreendente e organizava greves, promovia manifestações e caravanas de propaganda e ocupava-se de toda espécie de reivindicações populares, além de combater o integralismo. Fazia o mesmo, né? Fazia o inverso. Sim. Pessoal, após essa organização da Aliança Nacional Libertadora, a gente entra num contexto aqui que eu peço a atenção de vocês para que vocês entendam o que ficou conhecido como a chamada intentona comunista. Intentona de intenção. A ANL tá lá grandona e vai tentar um golpe de Estado. O rápido crescimento da ANL fez com que os membros das oligarquias ficassem incomodados com sua participação no cenário popular, além, né, de suas propostas como reforma agrária assustarem os latifundiários. É lógico, né? Quem é latifundiário vai querer dividir terra. Uma das principais características da ANL era promover reforma agrária, reforma educacional, reforma bancária, reforma política. Isso assustava a galera, né? Os choques entre os membros da ANL e os integralistas ficavam cada vez mais frequentes, o que fez o governo tomar uma série de medidas para inibir a ação da ANL, decretando a sua ilegalidade e chegando a determinar o fechamento de várias sedes desse movimento com uma violenta repressão àqueles que se faziam simpatizantes à Aliança Nacional Libertadora. O fechamento da sede da ANL promoveu uma reação por parte de seus membros, que organizaram movimentos revolucionários a partir de Natal, Olinda e Recife. Esses movimentos seriam inclusive orquestrados a partir do Rio de Janeiro. A ANL, como teve aí um crescimento de praticamente mais de 100 mil habitantes, 100 mil filiados nesse contexto, se sentiu com a possibilidade sim de tomar o poder, né? E um violento confronto aconteceu no Rio de Janeiro, onde novamente o processo foi abafado pelas forças leais a Vargas. Esse episódio ganhou o nome de intentona comunista. O governo, de maneira habilidosa, usou esse pretexto para adotar uma medida repressiva, estabelecendo uma justificativa para culpar a esquerda, né, por essa desordem. O comunismo começa a ser o inimigo, o fantasma. Né? Assim, o governo decretou o estado de sítio e desencadeou, então,
Você pode explicar? Só para a gente atuar. A ideia, né, do estado de sítio ele passa por uma medida provisória, né, excepcional, em que o governo assume os poderes em vista de uma conflagração de um perigo interno ou externo. A questão aqui é que todos os direitos e as garantias individuais são suspensas e a polícia pode prender qualquer pessoa sem acusação formal ou sem processo. Você pega o direito ali, né? Pessoal, com esse crescimento da ANL, né, o governo ele vai orquestrar medidas que possam culpar o comunismo, colocar o comunismo como uma grande ameaça e organizar o conhecido como o golpe dentro do golpe. Qual a justificativa de afastar esse perigo comunista? O que o governo faz, Tatinho? O governo divulgou um suposto plano de esquerda que objetivava invadir o país. E esse plano de esquerda, né, ele foi alardeado com a ideia de que os comunistas vão invadir a sua casa, invadir a sua propriedade privada, saquear o seu estabelecimento, entrar nas suas casas. Então, a ideia era, sim, estabelecer ali um medo, né? Essa altura, né, a disputa sucessória já se iniciava, né? E segundo a Constituição, Vargas deveria terminar seu mandato em 1900. E lembra que eu pedi para gravar essa informação, né? O integralismo, né? São Paulo e elites mineiras e paulistas escolheram seus candidatos. A ameaça comunista levou o governo Vargas com o apoio de Eurico Dutra e Góes Monteiro, que eram os generais do exército, né? Que apoiavam, né, esse golpe que divulgou o chamado Plano Cohen, que descrevia uma conspiração comunista para a tomada de poder, né, sobre massacres, saques, depredações, né, tudo aquilo que você dê a respeito aos lares, igrejas, né, várias barbaridades. Sim. No entanto, ficou provado que o plano era um documento forjado por grupos ligados ao integralismo e interessados no golpe de Estado. Isso é, não havia de fato nenhum plano comunista, né, para a tomada aí, do poder no Brasil. Pessoal, no dia 1º de outubro, novamente foi decretado, né, aquele estado de sítio, e no dia 10 de novembro, tropas federais fecharam o Congresso. Era o início de um governo autoritário e fortemente centralizado em políticas pessoais do presidente. Ao anunciar pelo rádio, né, essa nova situação, Vargas declarou que, abre aspas, eliminava a democracia de partidos, que, segundo ele, ameaçava a unidade da pátria, e instituía um regime forte de paz, justiça e trabalho. Afirmava ainda que o Congresso era um aparelho inadequado e dispendioso, e que sua continuação era desaconselhável. Fecha aspas. Cara, isso ficou muito bonita essa... Parece que você até do Conexões Educa. Não, era né, o Estado Novo. E aí? Cara, e aí quando fala Estado Novo, o que te lembra? Cara, Estado Novo vem à minha cabeça um período de mudança? Um período de mudança e que está fortemente vinculado à política salazarista do Antônio Salazar. Lá em Portugal, o fascismo português ganhou o nome do quê? De Estado Novo. Gente, o Vargas nunca declarou que era fascista ou nazista, mas a ideia corporativista, a ideia de culto ao líder, o próprio nome do governo centralizado e autoritário que começava agora, deixa claro esse viés, né, essa proximidade com esses novos modos de ideologia política autoritária que vinham da Europa. Gente, para começar o processo de Estado Novo, o Vargas fez um discurso que justificava por que já existia a necessidade, né, de implantar um governo forte. Frente a uma Constituição que vai ser anulada, que ele havia acabado de promulgar. Lembra, né? Promulgar, ele anuncia. Outorgar, ele impõe. A Constituição de 37, ela foi outorgada. E ele dizia, abre aspas, para reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país e garantir as medidas apontadas, não se oferecia outra alternativa além da que foi tomada, instaurando-se um regime forte de paz, justiça e trabalho. Quando os meios de governo não correspondem mais às condições de existência de um povo, não há outra solução senão mudá-los, estabelecendo outros modos de ação. A Constituição hoje promulgada, mentira, criou uma nova estrutura legal, sem alterar o que se considera substancial no sistema de opinião. Manter a forma democrática, o processo representativo e a autonomia dos estados,
dentro das linhas tradicionais da federação orgânica. Circunstâncias de diversa natureza apressaram o desfecho desse movimento, que constitui a manifestação da vitalidade das energias nacionais extrapartidárias. O povo o estimou e o acolheu, com inequívocas demonstrações de regozijo, impacientando, saturado pelos lances entristecedores da política profissional. O Exército e a Marinha o reclamaram como imperativo da ordem e da segurança nacional. E Vargas tinha esse hábito de se pronunciar no estado de São Januário, onde ele reunia a massa popular para esses anúncios. No dia 10 de novembro de 1937, a Constituição era outorgada. Devido a nítidas influências da constituinte fascista da Polônia, ela foi apelidada inclusive de a Polaca. As seguintes medidas colocariam fim ao Estado democrático. A Constituição de 37 centralizou o poder com grande fortalecimento do Executivo, ao qual cabia a iniciativa de apresentar projetos de lei e expedir decretos, sem a aprovação de um conselho prévio. Extinguiu o federalismo e interferiu diretamente no presidente dos estados mediante a nomeação de interventores. Aqui é interessante de novo. Lógico, quando Vargas ganha essa projeção, quem estava do lado dele também começou a querer um pouquinho desse poder. Então ele vai renovar, ele vai nomear novos interventores e colocar a gente da confiança dele novamente no processo de governança dos estados. A Constituição aboliu a liberdade de imprensa, é a primeira coisa que a ditadura vai fazer, e instituiu censura prévia. Eliminou a interdependência sindical e fechou todos os partidos políticos. Unipartidarismo. Olha as características, né? Proibiu greves. O exercício do poder legislativo ficou organizado através de uma Câmara de Deputados auxiliada por um Conselho Nacional composto de um representante de cada estado e 10 representantes escolhidos diretamente pelo presidente. Extinguiu o Senado e a eleição da Câmara dos Deputados, que ficou condicionada ao plebiscito para que o povo aprovasse. E esse plebiscito, né, nunca aconteceu. Reduziu a atuação do Poder Judiciário, bem como a utilização do habeas corpus. A Constituição de 37 estabeleceu a pena de morte no Brasil. Eu não lembro, sinceramente, de ter tido outra Constituição que estabelecia isso. E aí, é engraçado. A gente falou lá da ANL, quando fecha a sede da ANL, o que aconteceu? A intentona comunista. E se os integralistas, A e B, caçavam os comunistas naquele momento, quando a sede da ANL é fechada, é comum de se esperar que o Vargas vai beneficiar os integralistas. Mas a gente acabou de falar que o Vargas eliminou a concorrência dentro do seu próprio governo. E então ele deixou os integralistas de lado. O que aconteceu? A intentona integralista, onde novamente o Vargas vai abafar esse modelo. O Vargas estabeleceu até mesmo uma aparelhagem burocrática no Estado através da ideia do DASP, o Departamento Administrativo do Serviço Público, que vai organizar e racionalizar o aparelho estatal. Vai começar essa ideia da burocracia, né? Criou também, neste momento, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que visava enaltecer o governo como uma espécie de culto à figura do Getúlio. Lá também tinha, né? Lá também tinha, né? Instituiu a Hora do Brasil, já viu? Em Brasília, 19 horas. A ideia da Hora do Brasil era estabelecer na cadeia de rádio nacional os feitos do governo. E, logicamente, de uma forma muito organizada e emocionada, né? É um dos programas mais longevos da história do rádio do Brasil. E, consequentemente, hoje em dia, inclusive, é até uma ótima opção para você que está fazendo aí algum tipo de concurso, para você ficar por dentro das questões de conhecimentos gerais dentro da política, né? É o jornal que divide aí o Jornal do Senado, o Jornal da Câmara dos Deputados, o Jornal da Presidência e a última meia hora é um jornal de conhecimentos gerais. Não há mais a obrigatoriedade de entrar às 19 horas na cadeia de rádio de todo o Brasil, mas é um programa que eu, inclusive, gosto muito de ouvir. É interessante essa ideia, né? O Vargas utilizou isso amplamente para que pudesse ser um veículo barato de comunicação de massa e que pudesse estabelecer essa propaganda. Além disso, lembra aquela ideia que a gente falou anteriormente nas escolas?
regulamentou o ensino primário gratuito e obrigatório e revisou os programas de ensino, tornando obrigatório o ensino cívico e de desportos. A face repressora do governo, mais uma vez, se consolidou com a criação de uma polícia secreta. Onde tinha a polícia secreta? Sob o comando de Philip Miller, com o objetivo de garantir a segurança do Estado e manter sob a vigilância severa os seus opositores. Essa polícia foi responsável pela prisão, por tortura, pelo exílio e pela morte de muitos brasileiros, como líderes sindicais, analistas políticos, professores, advogados e tantos outros, que de alguma forma se posicionavam contra o Estado Novo. Querendo ou não, nascia a partir daí uma figura que, ao mesmo tempo que era forte e autoritária, concedia alguns direitos, como é o caso do contexto trabalhista que a gente viu. Mas lembra, isso não pode ser confundido com concessão, com paternalismo. Todas as ações do Vargas voltadas para o povo eram resultado de luta popular. Mas o Vargas ele vai, ainda no Estado Novo, consolidar uma imagem ainda mais forte do que havia acontecido no governo provisório constitucional. Ele vai estabelecer uma política voltada para a ideia do nacionalismo econômico, que é uma ideia vinculada a uma concepção de desenvolvimento econômico baseada na proteção dos recursos naturais, em proveito do próprio país. Algumas dificuldades vão surgir, como o fato de empresários nem sempre possuíram capital suficiente para implantar as medidas propostas por Vargas e nem dominar a tecnologia para a exploração desses recursos naturais. Assim foi necessário se render a recursos externos, e aí entrava o quê? O capital estrangeiro. Mas se ele é nacionalista, como é que ele vai permitir a dependência ao capital estrangeiro? O nacionalismo contra o liberalismo. O liberalismo virava a partir daí uma noção contraditória. Mesmo com certo controle, o capital estrangeiro teve sim a sua participação no modelo da chamada substituição de importações. A gente falou que a substituição de importações lá no início do vídeo, hein? Isso também foi estimulado devido à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Se a Segunda Guerra Mundial ela precisa de suporte dos países secundários, ela não vai conseguir ofertar aquilo que o Brasil comprava. O Brasil vai ser obrigado, consequentemente, ao quê? A produzir. A partir daí, houve um incentivo à organização da indústria de base, que se dedicaria à fabricação de ferramentas e máquinas pesadas, siderurgia, metalurgia e indústria química. Em 1941, saiu do papel a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. E você acha que acabou, meu amigo? Está no Estado Novo, hein? Olha só. Vargas ainda estabeleceria vários órgãos técnicos e conselhos administrativos, além de empresas como o Conselho Nacional do Petróleo, o Conselho Nacional de Águas e Energia, a Vale do Rio Doce e a Fábrica Nacional de Motores. A estrutura social também se alterava, uma vez que a burguesia industrial e o proletariado urbano aumentavam gradativamente e, claro, as massas passarão a ser exploradas como força política. Começava também aí a ideia trabalhista de, não canso não, bora comigo aqui. Tantas transformações políticas e sociais intensificaram as agitações populares e, principalmente, a classe vinda do proletariado, que passou a reivindicar uma reordenação das relações entre capital e trabalho. Vargas articulou uma política onde fazia as concessões, que a gente já falou anteriormente, que atendessem ao povo sem se esquecer das classes patronais. Os pai dos pobres e mãe dos ricos. É nesse momento o pai dos pobres, porque ele concede todas essas leis que antes nenhum político havia concedido. Mas mãe dos ricos, porque ele consegue agradar também a classe burguesa, uma vez que ele controla o movimento sindical e impede essa luta devido a esse viés corporativismo. E é daí que surge o nome, populismo. Era o início de uma política que ganharia o nome de populismo. O conceito ele é complexo, abrangente, e surge em um contexto marcado pela transição de uma economia agrária para uma economia industrializada e urbana. Essa política se caracteriza pela forte atuação do Estado, que busca lidar com tensões sociais provocadas por essa reestruturação socioeconômica. Assim, o governante, que é carismático, assume a feição paternalista e adota uma série de medidas que buscam atender aos anseios da massa. Ele pode, talvez, falar aquilo que a massa quer ouvir, mas ele não vai, talvez, cumprir, né? Vai comer um pastel, vai aparecer numa feira, vai fazer uma caminhada, uma
um passeio ciclístico, Socialização. uma socialização, né? É só aquilo e pronto, né? Essa foi uma estratégia estabelecida para evitar, por exemplo, reivindicações radicais e controlar os movimentos sociais. Ao mesmo tempo, o Estado buscava conciliar tais interesses populares aos interesses da emergente burguesia nacional, tornando-se árbitro entre os grupos sociais do país. E mais que isso, intitulando-se como representante de todas as classes. Portanto, o populismo pode ser entendido como uma forma de manipulação do Estado, mas, por outro lado, também é avaliado por historiadores como uma política que reconheceu os interesses da população. Cara, e a política não tem como reconhecer, né? A questão social bastava se relacionar agora com uma questão de política. Lembra que eu falei do Washington Luiz? A reivindicação popular é uma questão de polícia. Agora não, é uma questão política. O povo passa a ser cuidado por esse Estado, ou quase cuidado. Vale lembrar também que a política trabalhista de Vargas contemplava em parte do movimento operário, mas tinha um visível objetivo de enfraquecer esse movimento. Essa é uma contradição do populismo. Surgiu um sindicato atrelado ao Estado, submetido aos interesses dos governantes e das classes dominantes. Ganhou até o nome de sindicalismo pelego. O pelego é aquele dispositivo, né, acolchoado, que se usa no cavalo e parece estar protegendo o cavalo, mas está protegendo o cavaleiro. E essa ideia acabava fazendo com que existisse isso. Os sindicatos pareciam que estavam sendo beneficiados, mas na verdade eram os empregados que atuavam em benefício dos patrões. Mas, gente, é inegável a importância da regulamentação da legislação trabalhista, que organizou, por exemplo, essas lutas entre o operariado e a classe patronal. Elas não deixam de ser um reflexo de lutas operárias, uma vez que o governo ainda conseguiu atingir os seus objetivos, mas precisou reconhecer que as pautas populares elas precisavam ser vistas. E entre essas pautas, a gente tem o salário mínimo, que é instituído a partir de 40, né? Cujos aumentos passaram a ser anunciados sempre quando? 1º de maio, dia do trabalho, né? Uma ação extremamente o quê? E não está São Januário, né? Consolida-se as leis trabalhistas no ano de 1946 e ela sistematiza toda a legislação que é válida até nos dias de hoje. Prevê aí situações como salário mínimo, justiça do trabalho, implantação da carteira de trabalho, regulamentação do trabalho feminino, fixação de direitos, férias remuneradas, proibição da realização do trabalho por menor de 14 anos, estabelecimento de uma jornada de trabalho semanal de 48 horas e por aí vai. Pessoal, vamos abordar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial e o declínio do Estado Novo. Estamos acabando, hein? Fica aí. Pessoal, então vamos relembrar um pouquinho aqui. Lá na Europa, tá? Nós começamos, né, essa Segunda Guerra Mundial, tá? Com a figura, né, de Hitler como fosse um centro ali de tudo. Tá? A Alemanha passa por toda aquela reestruturação, né, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Que, de certa forma, funcionou dentro da estrutura que ele havia proposto. E, logicamente, né, como, né, o Mauro e nós estamos comentando aqui, todas essas medidas tomadas, né, aquilo que aconteceu, ecoou aqui, né, no Brasil, tendo esse declínio também da política do Estado Novo, né? Nesses primeiros anos de guerra, o governo brasileiro ele não tinha se posicionado, né, se ele apoiava ou não, né, as forças do eixo ou as dos aliados. Em cima do muro. Eles começaram a permanecer aqui neutro, né? No entanto, era evidente a simpatia, né, que Vargas tinha. Por quê? Olha, eu acho que Tô com uma característica nas partes, né, não sei, né, corporativismo, acho que não, né? E, pessoal, preocupados com essa influência das nações do eixo, né, e buscando intensificar o seu controle no continente americano, o governo estadunidense procurava estreitar as relações com países, né, daqui da América Latina, especialmente o nosso Brasil. Claro. Essas medidas de aproximação com a política de boa vizinhança foram implantadas. Cara, e essa questão é muito interessante, né? Porque a gente está falando de um momento em que o blues, o jazz começou a ser ouvido nos centros urbanos brasileiros, a MPB começou a ser, de certa forma, exportada,
artistas como a Carmen Miranda, né? A luso brasileira, cantora Carmen Miranda, passou a frequentar os ambientes de Hollywood. E é o Danilo, essa é a minha preferida, o Zé Carioca. Gente, você já viu a figura do Zé Carioca? Ô, edição, coloca o Zé Carioca aqui de ladinho aqui, ó. Ele é o bom vivan. O Zé Carioca, ele é o típico malandro carioca, né? Sim. Inspirado lá na figura do Dr. Jacarandá, que estava sempre com um chapéuzinho do lado e um guarda-chuvinha a tiracolo. Com o tempo ele foi perdendo dessas indumentárias. Mas o Zé Carioca, ele é aquele que sempre quis almoçar de graça e levar vantagem acima de todo mundo. Ele é o amigo do Papi Donald. Inclusive o filme Alô Amigos expressa muito bem isso. Essa visão estereotipada sobre a figura brasileira em relação àqueles que vêm de fora. Dá uma olhadinha aí no YouTube que você vai encontrar aí um filme Alô Amigos. Bem amigos é do Galvão, hein? Alô Amigos! Pessoal, durante a guerra, 2 fatores foram decisivos para o posicionamento do Brasil nesse conflito. A entrada dos Estados Unidos na guerra, em resposta, né, ao ataque japonês, lá na base de Pearl Harbor, né? Você tudo aula de inglês? Mais ou menos. Em dezembro de 1941. E os... Eu sabia que você não ia falar isso. Até mudaram. Eu sabia que você não ia falar Os isso. brasileiros, né, foram afundados, né, por submarinos alemães. Isso tudo fez, pessoal, mobiliza alemão. Meu Deus do céu. Isso tudo, pessoal, vai mobilizar essa opinião pública, né, que exige ao governo brasileiro relações diplomáticas com os países do eixo e a declaração formal de guerra contra a Alemanha e a Itália no dia 22 de agosto de 1942. Nesse período é interessante, você também fez uma pesquisa aí sobre o logo da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. A FEB e a FAB, elas participaram efetivamente de batalhas na Itália e foram fundamentais, inclusive, para desocupar aquele território ocupado por alemães. Mas isso é motivo para outro vídeo. A gente vai falar da Segunda Guerra Mundial. Mas no Brasil existiu uma piadinha de que o Brasil não entraria na guerra nem que se a cobra fumasse. A FEB, quando foi enviada, colocou o logo da cobra fumando na farda. Ou seja, a cobra fumou. Isso aí. O Brasil, por sua vez, permitiu a instalação de bases estadunidenses em Belém, Recife e Natal. É a contrapartida, né? E comprometeu em fornecer borracha e minério de ferro para os esforços aí de guerra, né? Em troca, recebeu recursos para a recuperação de jazidas de ferro em Minas Gerais, né? Aí da ferrovia aí do Vale do Rio Doce. Então, pertencentes aos ingleses, né? E para a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda. Uma nova contradição foi estabelecida através da participação do Brasil na guerra, uma vez que Getúlio lutava ao lado de potências democráticas, mas mantinha o Brasil um governo autoritário e corporativista. Indo ali, tá? As pressões sobre o governo de Vargas aumentaram gradativamente. Em 1942, o Manifesto dos Mineiros, que lançaram um documento, né, em que os políticos intelectuais evidenciaram a sua posição aberta ao governo de Vargas. Eles reivindicavam o estabelecimento do Estado de Direito e a convocação de um plebiscito sobre a Constituição de 1937. Em janeiro de 1945, as mesmas significações foram feitas no primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, no qual foi divulgado o manifesto exigindo liberdade de expressão. Vargas sofreu pressões de variadas formas, externas, do ponto de vista estadunidense, que não aprovavam a política nacionalista. Dificultava a entrada do capital estrangeiro. E pressões internas vindas dos grupos políticos que se articulavam. Dessa forma, Vargas acenou para um processo de abertura por meio de um ato adicional. Getúlio anuncia, então, a realização das eleições presidenciais para dezembro daquele ano e a convocação de uma Assembleia Constituinte. O ato adicional, né, é um fator especial que vai ser adicionado à Constituição e ele convoca uma Assembleia Constituinte com vistas a abrir o processo. Por isso essa ideia de aceno. Vou abrir essa questão aí e vou devolver o poder para o elemento civil. Ao mesmo tempo, estabeleceu as liberdades públicas e o direito de organização partidária. Cara, que o negócio começou a pegar. Porque quando surge a possibilidade de reorganização partidária, 4 partidos políticos vão surgir. E isso é fundamental para você saber o porquê que o Vargas cai, o porquê que o Vargas volta e o porquê que o Vargas, inclusive, comete aí
um atentado contra a própria vida, lá no período populista. Vai surgir a UDN. Só que eu não vou falar para você quem é o Carlos Lacerda agora. Você vai procurar, que eu sei que você vai ficar curioso. A União Democrática Nacional era formada por membros da grande mídia. Jornal Globo, Folha de São Paulo, os grandes empresários, alto clero da igreja, era o Partido dos Ricos. O PSD teve a ajuda do Vargas para se fundar. E era o partido formado por antigos interventores. Quem eram interventores? Presidentes de Estado, que se reportavam diretamente a Vargas. E que agora queriam tomar o poder. E principalmente por antigos cafeicultores, vindos dessa elite agrária. O PTB foi o partido diretamente formado por Vargas. O Partido Trabalhista Brasileiro, ele era formado por quem? Pelo operariado e por líderes sindicais. Por isso essa proximidade. E o Vargas entrou em uma conversa junto com o Partido Comunista do Brasil e liberou o registro do PCB. O PCB, por sua vez, poderia inclusive ter lá, a ideia de indicar como candidato o Luiz Carlos Prestes, mas isso não aconteceu. Agora, olha só, o PCB acabou apoiando o Vargas, ela acabou que não tinha um nome ali à altura naquele contexto, e apoiou o Vargas no movimento que foi conhecido como um movimento queremista. Queremos Getúlio. O PCB propunha a organização, o restabelecimento da organização política, o fim da censura, o fim do Estado Novo, uma nova Constituição, mas o Vargas continuaria. Isso despertou a ira, principalmente da UDN, que vai ser o principal partido de oposição. E a coisa ficou séria quando o Vargas nomeou como chefe de polícia do Distrito Federal, Rio de Janeiro, na época, o seu irmão, o Benjamin Vargas. Todas essas providências acabaram não conseguindo diminuir a oposição a Vargas. E quando ele nomeou o irmão dele, o Benjamin Vargas, como chefe de polícia, a UDN acabou aumentando ainda mais a sua ira, O queremismo acabou por intensificar a insatisfação dos políticos da UDN e, a partir daí, o Getúlio foi intimado pelos militares a renunciar ao cargo presidencial. Quando ele indica o irmão para o cargo de chefe de polícia, a relação entre Vargas, os militares e a UDN se rompe de vez. Como o presidente se recusou a retirar a nomeação do irmão no dia 29 de outubro, o general Góes Monteiro ordenou que o general Oswaldo Cordeiro de Farias informasse ao presidente que ele estava deposto. Ele podia fazer o quê? Ele podia mobilizar as forças leais a ele, que inclusive haviam ajudado em vários outros momentos que a gente falou nesse contexto? Poderia. Mas ele preferiu não fazer. Ele não sofreu nenhuma punição, retirou-se para sua fazenda em São Borja, interior do Rio Grande do Sul. E como não havia vice-presidente, afinal o governo estava onde? Num estado autoritário. O governo foi entregue ao José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai transferir o poder para o general Eurico Gaspar Dutra, eleito com 55% dos votos em dezembro de 1945. Acabou? Petinha, que isso? Acabou. Pessoal. Gente, é um contexto que, infelizmente, não tem como ser diferente. A gente passou aqui por alguns detalhes, a gente tentou condensar isso ao máximo para ficar mais palatável para você, mas é importante que você revise o seu conteúdo, é importante que você saiba que a história ela é feita de fontes e que, querendo ou não, vai ter um pouco da nossa impressão e interpretação sobre determinado assunto, mas que você pode e deve sim esgotar todas as possibilidades e todas as fontes possíveis para que você tenha em mãos várias opiniões e possa estabelecer a sua. Lembra, a história ela é uma ciência e uma ciência que possui vários pontos de vista. Daí o interesse nosso, em contar esse tipo de situação. Siga Conexões.